esquerda. O feminismo é inerentemente de esquerda. Eu vi que você falou um pouco deu uma breve patada no feminismo libertário, que é uma corrente que eu tenho uma certa simpatia, com o modus operandi dele, que é completamente diverso, é um viés não estatista. E qual é o problema com essa corrente, com o método deles? Por que o feminismo de viés não libertário é superior, sendo que você mostrou muito bem nas suas críticas que se o Estado é patriarcal, ele é dominado pelos homens, então por que é que usar esse próprio aparelho, esse aparato estatal para combatê-lo seria eficiente, uma vez que ele é patriarcal? Como que você combate o mal usando o mal? Mas o principal é essa questão, é necessária a defesa da descriminalização do aborto para se considerar feminista, e se o feminismo é uma cosmovisão inerentemente de esquerda. Não há espaço, por exemplo, para liberais ou até mesmo conservadores, vamos dizer assim, outras correntes. Se ele, economicamente, ele defende o socialismo, vamos deixar claro. Desculpa, qual é o seu nome? Bruno. Então, Bruno, quando você começa a falar de natureza humana, que é da natureza ser conservadora ou progressista, eu discordo completamente. Não foi isso que eu disse. Eu discordo, natureza... Você falou que é da natureza humana? Não, é da natureza humana quando você coloca outra opinião, vem uma reação adversa da outra parte, como foi feito aqui, não é? Bom, o que você entende por natureza humana? Você está tentando desviar a questão. Não, eu vou responder as 3 questões, mas eu quero saber o que você entende por natureza humana. É uma questão, aquilo que é inerente a... Oi. Não, porque eu estudo um filósofo chamado Sartre que vai dizer que a natureza humana não existe. Por isso que eu estou perguntando o que você entende por natureza humana, porque não é ponto pacífico entre os próprios filósofos estudiosos. Okay. Mas, enfim, quando você fala se o feminismo tem que ser obrigatoriamente de esquerda, não. Porque existe feminismo liberal, que não é feminismo de esquerda, que é um feminismo que luta pela libertação exclusivamente econômica da mulher, e você tem muitas feministas de direita, inclusive. Eu estou falando agora, você falou, eu ouvi, agora você ouve, né? Obrigada. O respeito, ele é mútuo. Então, ele não é. O feminismo não é obrigatoriamente de esquerda. Existem feministas de direita. Eu não concordo com a visão delas, mas isso não quer dizer que elas não existem e que defendem as pautas delas. Nos Estados Unidos você tem feministas republicanas, aqui no Brasil você tem feminismo dentro de partidos considerados de direita, você tem diretórios de mulheres em partidos considerados de direita. Não é exclusivamente, mas não é o feminismo que eu acredito. Quando você fala que precisa defender a descriminalização do aborto para ser feminista, não, porque existem feministas de direita que são contra o aborto, contra a descriminalização do aborto. Existe. Existem feministas que não concordam. Mas, de uma maneira geral, o movimento feminista organizado, de maneira geral, os movimentos feministas de esquerda, eles vão concordar com a descriminalização do aborto. É uma pauta nossa, né? Quando você diz... Qual que é a outra pergunta mesmo? Esqueci? De lutar pelo Estado patriarcal, buscar essas estruturas. Isso, a crítica que os feministas libertários, como a Andy McRow, existem filósofas... entendi já. Existem feministas, por exemplo, como Judith Butler, não sei se você conhece, que ela vai contra esse modelo. Ela acha que a gente tem que romper com as estruturas, porque dentro desse modelo, indo por uma visão Foucaultiana de Estado, de que procurar a nossa emancipação dentro dessa estrutura, na verdade, não nos emancipa, porque essas estruturas são limitantes. Mas você vai ter feministas, como Nancy Fraser, por exemplo, que vai dizer o seguinte: essas estruturas são limitantes. Ela não promove, na verdade, a transformação que a gente precisa. Então, ela vai propor 2 modelos. Ela vai propor... Por isso que eu falo que o feminismo não é um movimento hegemônico, homogêneo, gente. Existem várias... Então, a Nancy Fraser vai dizer o seguinte: a gente precisa do modelo afirmativo, que é um modelo onde a gente precisa buscar os direitos de uma maneira mais urgente, porque as mulheres, infelizmente, ainda não têm esses direitos. A gente precisa lutar pelo modelo
afirmativo, que indo da questão da justiça distributiva, mas ao mesmo tempo a gente também precisa lutar pelo modelo transformador, que é o modelo que realmente vai transformar a sociedade, mas esse modelo é a longo prazo. Então o que acontece? Eu sempre uso essa expressão assim, eu não vivo no mundo dos Jetsons. Lembra do desenho do Jetson? George Jetson, que ele andava na nave espacial? A gente não vive no mundo dos Jetsons. Então, eu acredito que a gente precisa romper com esses modelos, eu acredito que essas normas, do modo como elas estão colocadas, elas não nos representam, elas não produzem a transformação que a gente precisa, só que, em contrapartida, para a gente conseguir mudar com essas estruturas, romper com essas estruturas, vai demorar muito tempo, se é que a gente consegue um dia. Então, dentro dessa estrutura que está colocada, a gente tem que lutar, sim, por direitos dentro dessa estrutura. Também. Sem esquecer que a gente precisa lutar também pelo modelo transformador. Nesse sentido, concordo com o Fraser. Por quê? Se eu não luto para que a gente consiga direitos agora, quantas gerações mais de mulheres eu condeno? Se eu não lutasse por cotas, quantas gerações mais de negros eu condenaria? Só que eu ainda acredito que a gente precisa lutar pela transformação. Só que eu também acredito que essas políticas ditas reformistas, elas são importantes porque elas atendem uma demanda urgente e emergencial. Então, o movimento feminista de forma geral, o que acontece? A gente está lutando por esses direitos de forma mais urgente, mas a gente não deixou de se organizar, a gente não deixou de lutar pela transformação, porque a gente está nas ruas, a gente está nas escolas, a gente está na periferia, e a gente continua também lutando por essa transformação. Eu tenho duas perguntas. Posso fazer duas perguntas? Eu tenho duas perguntas. Eu gostaria de saber se eu posso fazer duas perguntas. Dá licença, acho que questão de ordem não está sendo seguida as inscrições, porque faz um tempo já que aproveitando que o microfone está do lado do amigo dele, vai fazer a fala. Pessoal, eu queria perguntar para as meninas Pessoal, olha, da mesma maneira que 3 pessoas que queriam usar o microfone utilizaram, o colega lá atrás também pediu. Várias pessoas pediram. Vinícius, várias pessoas pediram. Só para me apresentar para a palestrante, eu sou o atual diretor da Faculdade de Direito de Sorocaba. A faculdade abriu as portas para receber uma palestra acompanhada de um debate. Qualquer movimento, qualquer proselitismo, qualquer coisa que vá nessa direção, faça lá fora. A faculdade não é a favor do feminismo, a faculdade não é contra o feminismo, muito pelo contrário. A faculdade é a favor do debate. A faculdade é a favor do debate. Nós estamos recebendo a visita de um professor de filosofia bastante conhecido, não é verdade? Muita gente o conhece. Faço questão que ele faça as duas perguntas. Nós vamos caminhar até o fim do debate do jeito que começamos, estava indo bem até agora, ou nós vamos encerrar o debate por aqui. Não, porque eu quero não, porque eu sou o diretor da faculdade, Pessoal. Não, você é aluna da faculdade? Você é aluna da faculdade? Responda a minha pergunta. Você é aluna da faculdade? Não, ouve você. Você está na minha casa. Você está na minha casa. Olha, veja bem, nós vamos encerrar o evento agora, e eu vou perguntar depois para a professora
se numa faculdade que ela dirigisse de tendência esquerdista, se ela receberia um professor como o Francisco para fazer uma palestra. Então, Marcelo, nós saímos fora do combinado e vamos encerrar agora. Marcelo. Principalmente nessa porra!